Vamos voltar. Quem ainda não fez aquela ação do LinkedIn lá e quiser fazer agora, eu vou ativar de novo o nosso aqui, ó. Vou ativar o LinkedIn de novo. Ó, já tem 13 pessoas. Só 13 pessoas? Ó, pessoal, LinkedIn, aquela ação. Vamos voltar enquanto o pessoal chega. Estou colocando de novo. Sim? Pessoal, é o seguinte, tem um grupo, minha amiga ali, ó, você. Lembra que você mesma. Você, aqui, ó, aqui eu não sei nome. Isso, Eliana, minha amiga, desculpa. Cara, eu, assim, tenho um problema com nomes, tá? Tudo bem contigo? É o seguinte, você é uma das administradoras do grupo, não é? Eu queria passar o seu número para que as pessoas possam participar desse grupo nosso, porque todos estão perguntando quando serão as outras palestras e não sei o quê, e o grupo pode compartilhar essas informações com vocês. Podemos passar o seu número? Que a galera vai te procurar e você adiciona lá. Isso. Você quer falar aí? Tem aí? Peraí, só um segundo. 9... Tá. Quem anotou, porque eu quero falar aqui para a galera que está no online também anotar. Peraí, gente. Pega aqui, ó. Passa o seu número com o BDD, porque tem gente que é de fora. Sim. Meu nome é Eliana Fazani, F-A-Z-A-N-N-I. É 11 9 8447 4869. 11 9 8447 4869. Eliana Fazani. Todos anotaram? É do LP. Ai, o nosso aqui. Foi uma ação... Minha amiga, desculpa, tá? É porque, assim, é importante. Pessoal, anotaram, né? Então, quem tiver alguma dúvida, entra no grupo, porque tem toda a informação lá. Eu quero ser adicionada nesse grupo aí também. Eu quero estar lá. E o LinkedIn está ativado aí. Quem quiser agora aproveitar, a gente vai retomar a palestra. Mas vou deixar ativado aqui. Aqui acho que quando... Aí, ó, já tem mais gente. Ó, Simone, Marcos. Legal. Mas está faltando bastante, hein? Ó, o Jefferson. Quem... Repetir? Vamos lá. Ativa. Primeira coisa é o Bluetooth. Ele tem que estar ligado. Ativa o Bluetooth. Abre o LinkedIn. Aí você vai lá onde adiciona amigos, onde tem o bonequinho com o sinalzinho de mais. Onde tem... Como é que vocês conseguem... É onde entra a conexão para procurar as pessoas. É que o meu não sei se é igual, né? Porque o Android é diferente. No iPhone é no canto inferior direito. No iPhone fica o bonequinho aqui no canto inferior direito. Agora, no Android, também. Também, ó, tem um bonequinho, um sinalzinho de mais. Aí aparece na sua área. Aí, por exemplo, o meu agora está desativado. Ó. Ele não pode estar desativado. Eu tenho que apertar aqui, porque aí eu ativo, ele fica buscando. Ele fica como se fosse um radar procurando pessoas próximas a mim. Só funciona estando nessa tela. Isso, só funciona enquanto está aberto. Por isso que ele sai. Se eu parar de usar aqui agora, ele sai. Olha lá. Tá ativado. Ó. Ronald... Tá aparecendo aqui, ó. Tiago, Rafael, Vinícius. Eu estou aceitando. Henrique, João Mário. Lia. Conseguiram? Agora quem não estava vai baixar um monte, porque tem bastante gente, ó. Desativou de novo, desculpa. Se sair da tela, ele para. Oba, mais aqui, ó. Silvana, Etelma. Bom, maravilha, vamos retomar. Bom, então aqui a gente já entrou um pouquinho nas dicas para um bom relacionamento com a imprensa. Então, a primeira dica ali, nunca segure o microfone.
Então, por exemplo, a repórter está lá entrevistando, e aí ela vai jogar o ping-pong, ela vai te mandar o microfone. Nunca pegue o microfone do repórter. O microfone é dele. O repórter aprende que o microfone é dele, que ninguém pode tomar. Vocês podem ver que o repórter, até para dar um apoio e também posicionar corretamente, ele sempre... O repórter pode ver que... Nem todos, né? Hoje em dia tem uns que seguram de qualquer maneira. Mas a maioria tem um polegar segurando reto aqui, embaixo, para dar o apoio, porque ele não tem o pedestal, né? Então, o meu polegar ele me ajuda a sustentar o microfone para manter a distância correta para falar com o meu entrevistado. Então, quando ele pega o microfone, e o repórter está treinado para não deixar isso acontecer, porque ele acaba falando mais do que o repórter pode deixar. Se eu tenho o poder do microfone na minha mão, eu tomo de volta. Ele começou a falar muito, então, olha, já corto e já retomo. Então, nunca pegue o microfone. O repórter tem ciúmes do microfone, deixa na mão dele. Nunca atenda o telefone durante uma entrevista, gente, pelo amor de Deus. Eu tinha até um videozinho de um case de uma pessoa que fez isso, aconteceu isso. Pode acontecer? Pode, mas se você quer passar uma imagem de uma pessoa bem preparada, né, que foi ali para uma entrevista, a melhor coisa é nem estar com o telefone, na verdade, nessa hora. Nem no vibra coloca, tira de você, deixa com o assessor, com o marido, com alguém, mas não fica com o microfone, ou com o celular, desculpa, porque realmente pode acontecer. Às vezes você acha que está no Vibra e não está, e vai tocar na hora da entrevista. Nunca use sem comentários, isso passa arrogância. Por que sou eu para responder sem comentários? Olha, o que você achou do acidente que teve aqui? Não, sem comentários. Não tem sem comentários, é uma entrevista. Você tem que responder, mesmo que você não concorde ou concorda com aquilo, você tem que dar uma satisfação. E nunca dê declarações off the records. O que é isso? O repórter, mais uma dica, o repórter, ele é preparado para pegar o repórter profissional, lá, sem ser o foca. Ele é preparado para perguntar o que você não está esperando ou para puxar uma informação que você não queria dar. Então, normalmente, o que as pessoas fazem? O que o repórter faz? O astuto, né? Aquele antigo de carreira. Ele faz a entrevista, pergunta coisas que você quer responder, né? A entrevista correu bem. Poxa, olha, obrigada. Conversamos aqui com o senhor João Dória Júnior, tal. Terminou a entrevista. Aí, o que ele faz? Tira o microfone. Só que, normalmente, ele ainda está gravando, ou com celular, ou com o próprio microfone sem estar desligado. Ele coloca no colo. E a câmera normalmente está num canto ligada, ou, no mínimo, o microfone, porque só o áudio já vai acabar com a vida dele, dependendo do que ele falar. E aí ele pergunta, só aqui para mim, em off, por isso que chama off the records, sem gravar, né? Apagado, sem gravar, desligado. Só aqui para mim. Quando o senhor chegou lá, as pessoas ainda estavam vivas? Né? Aquela pergunta ali, olha... Não, realmente, quando eu cheguei, ainda tinha 3 pessoas agonizando ali e tal. Aí o cara fala um negócio que não podia ter falado. Gente, acabou. Já, dali 30 segundos, o que ele perguntou ali só entre ele, não vai ser só entre ele. Então, isso já aconteceu escândalo, as pessoas foram presas por causa de declarações em off. Então, o que é o off? É isso, o microfone desligado. Não confundam com o off do repórter, porque assim, o repórter, quando ele faz uma reportagem, a reportagem ela tem uma estrutura, normalmente, que é a cabeça. O que é a cabeça? É a hora que o repórter aparece, que você pode ver que o repórter normalmente aparece só um pouquinho na reportagem, né? Daí ele aparece e fala, hoje eu estou aqui na Câmara Municipal de São Paulo, vim conhecer o curso de Media Training, e como que está para você essa entrevista? E aí ele faz uma entrevista, ou só aparece falando mesmo, o que está acontecendo ali. E aí entra as imagens, entra a sonora. Sonora é o quê? O povo fala, as pessoas falando, chama sonora. Então, o povo fala, quando você vê as pessoas... Normalmente é essa estrutura, né? O repórter aparece, ou aparece a voz dele, que é o off. O off do repórter é quando você está ouvindo o repórter, mas ele não está aparecendo as imagens, que são chamados inserts. Imagens lá do viaduto. Então, o viaduto caiu. Aí começa falando, o repórter em off.
As imagens são do viaduto, mas ele está lá. Olha, hoje pela manhã, o viaduto X foi interditado e está aparecendo o viaduto. Daqui a pouco aparece ele. E eu estou aqui no viaduto, eu vou falar com o engenheiro de trânsito, o senhor fulano, bababá. Aí é o repórter aparecendo. Então, off de repórter é quando ele não aparece, mas está a voz dele ali com imagens de fundo. Gravar em off, não dar declarações em off, é quando você está dando uma entrevista, ou mesmo o repórter nem começou a entrevista. Porque, às vezes, o repórter não marcou com o assessorado a entrevista. Então, você está lá trabalhando, chega alguém para entrevistar o teu político. Do nada, não marcou a entrevista, não fez nada. Então, ele chega e fala assim, eu queria bater um papo com... Isso acontece, viu, gente? Acontece bastante. Aqui na Câmara acontece, e acredito com vocês também. Eu queria bater um papo com o vereador. Aqui na Câmara é vereador, né? Eu queria bater um papo com o vereador. Como assim bater papo, gente? Bater papo eu bato com meu amigo, né? Não bato papo. Então, eu queria bater um papo aqui com o vereador. Não, mas, normalmente, quem é o primeiro ali é o assessor de imprensa, né? Que vai para frente de batalha. E aí, o assessor de imprensa tem que ser assim, uma barreira e tentar descobrir o que esse repórter não está ali à toa, ele não veio bater um papo, ele quer saber alguma coisa. Então, o assessor de imprensa, aí fica a dica para os assessores, tem que estar preparado também para conseguir coletar do repórter o que ele quer. É difícil? É difícil, só que ele também está preparado, porque o assessor de imprensa já passou pela faculdade, já devia saber, né, que o que o jornalista quer buscar ali. E aí você fala, não, vamos lá, não, tudo bem, vamos bater o papo a gente aqui primeiro, vamos lá, vamos conversar. E aí, mas tem alguma coisa que está acontecendo, alguma notícia que você quer saber? Já vai na veia. Não, sabe o que é? Vai ter a votação aqui do... Aí ele, às vezes, abre, né? Se ele não quiser abrir, se está no assessor de imprensa ainda, não é deselegante você não atender, o seu assessorado não atender. Por quê? Ele não marcou. Ele foi direto querer bater um papo. Como a gente sabe que não tem papo, então, não marcou, não vai. Agora, explicou o que quer. Pode ser cilada? Também pode. E aí o assessor de imprensa, pode colocar seu assessorado numa cilada. Então, aí vai a experiência, né? Aí conta um pouquinho a experiência dos assessores, né? De saber qual é o teu posicionamento, o posicionamento do teu parlamentar e quem é a emissora. Lembra que a gente falou dos interesses? Então, por exemplo, você já sabe que é uma emissora que só bate, que é um jornal que só bate no teu partido. E está ali para bater um papo? Você vai deixar ele vazar e pegar o vereador? Pode acontecer dele pegar direto? Pode. A casa aqui é a casa do povo, por exemplo. Ele pode encontrar com ele no corredor. Aí tem que ser uma equipe. O parlamentar tem que estar treinado também. Conversa com o meu assessor. Isso eu estou falando, gente, num dia a dia. Não estou falando de gerenciamento de crise, tá? Crise é outra coisa, a gente já vai ver. No dia a dia. Não, conversa com o meu parlamentar, com o meu assessor, eu estou aqui, agora eu vou para o plenário, não posso te atender, mas pode conversar com ele e a gente marca, eu te dou a entrevista. E por quê? Aí você ganha tempo e prepara ele. Esse cara vai querer saber disso, e aí o senhor precisa falar disso, saber que ele vai perguntar, e pode perguntar também isso e isso, porque ele vai querer saber o que você não quer falar. Então, já se prepara, né? É um pouquinho de base de gerenciamento de crise. A imagem pode ser construída, a gente viu aqui, né, sobre imagem, como construir uma imagem, a internet, as redes sociais e tal. Mas e a reputação? A reputação, ela leva mais tempo para a pessoa ser reconhecida, né? Para ela ter uma reputação, a gente costuma dar essa imagem aqui, né? A imagem, você faz uma maquiagem, põe um terno, põe uma roupa, né? Você consegue dar uma melhorada. Mas e a sua reputação? E o seu passado, né, como eu falei, que dá para ser investigado, enfim. E a sua carreira, e hoje, o que você está fazendo, o que esse político está fazendo, que vai ser o que vai ser questionado amanhã. Então, a imagem é só o topinho ali do iceberg. A reputação é um conceito obtido pela pessoa a partir do público. Então, assim, não adianta eu falar assim, eu tenho ótima reputação. Eu acho que estou achando que eu estou arrebentando, eu tenho uma reputação ali lá em cima. E vocês falam, não, essa pessoa aí não é antipática, não compartilha, não ajuda ninguém,
é arrogante, enfim. Adianta eu achar que eu tenho boa reputação? Não, a reputação ela vem do público, é de fora para dentro. Não, a imagem você consegue, né, de dentro para fora. A reputação, não. Então, a construção da reputação, para alguém falar, este vereador tem uma excelente reputação aqui na região, ele tem que trabalhar. Trabalhar a imagem na internet, trabalhar a reputação, o que ele faz, as atitudes, não é só falar, não é só também fazer media training, ter uma imagem bonita. Ele vai ter que passar para as pessoas o trabalho dele, para que ele crie uma reputação. E assim também a gente falar, né? O médico é conhecido como o melhor especialista em oftalmo. Então, a gente tem, né, quando indica para o amigo, né? Olha, tem um médico, eu achei um dermatologista maravilhoso. Por quê? Porque o cara tem uma boa reputação, ele te atendeu bem, né, com ética, com atitudes ideais. E aí, você precisa, como assessor, no caso, ou até você que é candidato, saber o que você quer trabalhar mais forte na sua reputação. Por quê? Você pode querer ter as 3 coisas e você pode querer colocar foco. Por exemplo, credibilidade. Então, normalmente, a credibilidade até se atribui a muitos jornalistas. Né? Aquele jornalista é um jornalista de credibilidade, é um cara que está ali apresentando o Jornal Nacional toda noite, nunca deu problema, a vida pessoal dele é maravilhosa, nunca teve um escândalo. Né? Ele tem ali uma reputação e uma credibilidade. A notoriedade já é um pouquinho diferente. A pessoa é como se fosse... Um exemplo é o Leandro Carnal. Ele é notório no saber. Então, ele vira uma referência. Quando se fala dele, fulano, poxa, né, ele tem um pensamento, ele é notório, a sociedade reconhece ele. Tem a ver com a importância social daquela pessoa. E fonte. Por exemplo, não adianta o seu assessorado falar, eu quero ser fonte. Para ele ser fonte, ele tem que ser fonte de algum assunto que ele domina. Ou você vai ter que prepará-lo com muito conteúdo para ele virar fonte em um assunto. Normalmente, tem pessoas tem políticos, né, que têm uma bandeira. De repente, ele pode ser fonte daquela bandeira. A gente tem, por exemplo, pessoas de animais, que são fortes na causa animal. Então, quando fala de animal, dá um problema lá que estão explorando, que está tendo teste com um bichinho lá no laboratório. Aquela pessoa é uma fonte. O jornalista já vai... liga para a Luísa Mel lá. Vamos falar sobre cachorrinhos, sobre animais. Então, a gente tem que verificar e ajudar o parlamentar a reconhecer isso, em que ele quer se enquadrar, se é possível. Porque também, por exemplo, não adianta eu querer... eu quero ter notoriedade. Tá bom, então vai ter que estudar muito. Uma pessoa que é mais pé no barro, como diz minha mãe, né? Que é pé no barro ali, o perfil dela não é ser uma pessoa notória, lá, um Leandro Carnal da vida, um cara um intelectual, né? Não é. Então, acho que o assessorado, o assessor tem um papel fundamental em ajudar o assessorado a encontrar onde ele quer ter a reputação, qual é o foco que ele quer dar para você poder treinar ele e ajudá-lo a ser fonte, a ser notório ou a ter mais credibilidade. Para adquirir a reputação correta, credibilidade, notoriedade e também ser um princípio de fonte, se os nossos gostos pessoais influem nisso e qual a importância disso para quem vai trabalhar com política, vai ser pré-candidato como eu? Não, você pode ser naquilo que você... Pra não criar um personagem falso e não ficar uma coisa forçada, entendeu? Isso, exatamente. É equilíbrio, né? A gente fala que o ideal é o equilíbrio, né? Não adianta o cara querer ser fonte e não ter nada a ver com ele. Eu vou querer ser fonte de um assunto que, se eu falar duas frases para frente, eu não sei mais dele. Não vai conseguir. Aí ele vai acabar caindo no ridículo. Ao invés de fazer um bom papel, de ganhar credibilidade, ele vai perder credibilidade e ninguém vai mais acreditar em nada do que ele fala. Então, isso é péssimo. Por isso, a sua pergunta ela é respondida no seguinte: eu posso ter credibilidade naquilo que eu gosto, naquilo que eu domino. Então, por exemplo, vamos supor, não é o caso, né, porque eu fiz marketing político, então eu domino um pouquinho dessa área, um pouquinho de tudo. Mas eu sou especialista em media training.
Então, eu posso ganhar credibilidade como instrutora de media training. Eu não vou procurar uma coisa que não tem a ver comigo. Então, eu não vou procurar, por exemplo, ser líder de bairro, um exemplo, líder de comunidade. Não tenho tempo, né, agora, mas poderia, se fosse uma opção. Mas não tem a ver comigo para o momento, para a minha carreira. Entende? Então, é buscar naquilo que o teu parlamentar, ou em algum projeto, ou Porque, em assim, algo a gente que ele se sempre vê identifique. uma forçação de barra nesse sentido. Não sei se vocês conseguem entender isso. É péssimo, porque Dos aí passa até dos falsidade. assessores quererem encaixar uma personalidade no político ou no candidato e aquilo não dá muito certo, ou então dá certo por um tempo e depois a gente vê ele mudando a postura, mudando a forma de falar, mudando até a roupa. Sim, Então, mas aí ele não tem uma boa reputação, ele acaba queimando a própria reputação. Porque ele não consegue construir, ele está toda hora mudando, ele não consegue ter a credibilidade, a população não consegue enxergar ele como uma fonte, não acha que ele é notório naquele assunto, ele não consegue nenhum dos três aqui. E o duro é quando ele pede para você os três, gente. Tem parlamentar que pede para ser os três, porque ele quer estar mais, né, no alto. E aí você tem que primeiro fazer isso, orientar, olha, é bacana, então, fazer os três naquilo que identifica com a tua personalidade, com o teu trabalho, algo que ele já faça. Porque senão vai acontecer isso aí. Ele vai parecer falso. Ele pode ser preparado, pode treinar, decorar, mas vai parecer falso. Aí não é legal, né? Tem que ter o equilíbrio. Foi até uma coisa que uma das pessoas falou aqui, nosso amigo, no intervalo, que ele questionou o seguinte, mas eu gosto, por exemplo, do político que chegou ali, da atitude do Crivella, pelo menos, que chegou ali e foi verdadeiro, né? Quebrou o pau lá, tudo bem. Do que o Dória, que passa aquela coisa, né, engessadinha, muito treinadinho, é media training demais, né? Muito certinho e tal. É isso, é encontrar o equilíbrio. É não ser não empurrar o repórter, mas também não precisa ser o cara falso, né? Que aí também, gente, a população não é boba. A gente falou de alguns serem leigos, né? Ter um entendimento médio, mas não é bobo, é diferente de ser bobo. Eu acho que pode demonstrar uma certa inocência, mas realmente, já com a sua experiência, eu gostaria de saber. Mas o Dória, ele veio do... Não precisa, obrigada. Como o Dória veio do meio empresarial, me passa, sinceramente, que ele é uma pessoa autotreinada. E sim, ele pode ter seu media training, mas já me disseram aqui no curso mesmo que ele é centralizador, então. Mas eu acho que ele já tem esse polimento. Então, sim, é natural. Eu não acho ele forçado. Eu estou errada? Em alguns pontos, pelo treinamento dele como apresentador, ele peca. Porque, na verdade, antes de ser político, ele foi apresentador. Ele já era do mundo dos negócios, fez marketing forte, deu aula de marketing. Então, imagina, é um cara que sabe o outro lado muito bem. Ele conhece a estrutura. E aí você coloca essa pessoa para ser um apresentador de televisão. Com certeza teve treinamento, media training, curso, aprendeu a usar as ferramentas, microfone, aprendeu e treinou muitos gestos, porque ele fala, ele é conciso, ele fala com as mãos, o que ele faz com a mão confirma o que ele está falando, que é perfeito para o media training. Então, desse ponto, muito bom, perfeito. Mas, por exemplo, a gente vai ver agora, acho que daqui uns 3, 4 slides, uma entrevista dele olhando para a câmera. Então, assim, se a entrevista é um bate-papo com o repórter, eu estou conversando aqui, ele é meu entrevistado, ele tem que olhar para mim. Ele está conversando comigo, ele não está conversando com a pessoa que está em casa. O apresentador, sim, pode olhar para a câmera, aqui, né? Faz de conta que a câmera está aqui. Eu falo olhando para a câmera, e agora nós vamos conversar com o Charles Bacain. Olá, Charles. Eu parei de olhar para a câmera, eu começo a olhar para o meu entrevistado. E o Dória, ele faz o seguinte, ele é o entrevistado, ele ouve, ele está aqui, aí quando ele vai responder, a pessoa perguntou aqui, quando ele vai responder, ele olha para a câmera. E eu vou trabalhar, vou desenvolver a sociedade, nós vamos levantar a cidade, e aí ele volta para a mulher quando ela fala com ele de novo, para a repórter. Então, aí, isso, do ponto de vista do media training, passa falsidade.
Então, quem está em casa não sente uma pessoa natural. Pois não. Você atribui esses 3 critérios como base para a formação de uma boa reputação, ou você atribui outros critérios também como fundamentais? Não, aqui é uma base de um pedido de um candidato. Então, por exemplo, foi apresentado para ele, olha, você pode ter credibilidade, notoriedade, fonte. O que você quer trabalhar mais aqui? Eu quero trabalhar os 3. Então, vamos trabalhar os 3. De que forma? Aí, o diagnóstico do assessor, né? A primeira coisa. O que identifica com ele? Quais são as pautas dele? E aí você busca dentro do trabalho dele mesmo, né? Porque senão, é o que eu falei, passa a falsidade. Tá? Mas existem outras coisas que ele pode trabalhar na reputação, sim. Pode passar. Oi. Só para encerrar, no caso do Dória, a questão que se transparece ser mais falsa nele ou mais trabalhada é justamente tirar ele de um patamar muito de empresariado, etc, etc, e trazer ele um pouco mais para a realidade do povo. Até porque uma candidatura para prefeito, você é o zelador da cidade. A visão de candidaturas são diferentes para cada cargo que você pretenda. E, por exemplo, a estratégia do Dória mesmo foi não usar mais o nome Dória, usar o nome João. Até na entrevista ele já cita isso, para justamente trazer mais para o povo. A vestimenta dele mudou. Ele, próximo a se eleger, ele passou a se vestir de gari, disso e daquilo, para justamente trazer a visão dele mais próxima ao povo. E isso, sim, transparece ser um pouco mais falso, mais trabalhado justamente pelo marketing. A gente vai ver um pouquinho da entrevista. O media training, às vezes, dependendo da pessoa, tem que ser um media training para ele descer um pouquinho, né? O media training é o contrário, né? Você está mostrando que está muito, muito bem treinado. Acho que está na hora, se ele quer passar essa imagem de mais popular, está na hora de descer um pouquinho, um degrau, e olhar para o entrevistador, que já vai ajudar a tirar essa imagem muito forte ali de apresentador, né? Na verdade, é um apresentador ali. Bom, então eu vou passar rápido para a gente não perder o treinamento. Uma boa reputação caminha junto com uma narrativa sólida, óbvio, né? Tem que ser a mesma narrativa que você está usando lá nas suas mídias sociais, que você se preocupou em construir um bom site e tudo mais. De nada adianta construir um belo site, estar presente em todas as redes, se o político não possui uma narrativa coerente e que faça sentido para o eleitor. O conteúdo da mensagem é tão ou mais importante que a forma. Isso aí o Felipe Tonet, de marketing político, hoje fala na sua apresentação. Falar melhor em público. Gente, a gente vai falar de entrevistas, né? TV, rádio e jornal, pode passar. Um bom porta-voz deve ser convincente nas ideias, confiante com o público e claro nas suas argumentações. Deve ser ainda, né? Aqui é deve ter, tá, gente? Tá errado. Deve ter uma ótima autoestima. Ele tem que trabalhar isso, porque se nem ele acredita nele, vai ser difícil as pessoas acreditarem, né? Então, tem que ter uma boa autoestima. Facilidade com improvisos e nervosismo. A gente vai ver isso agora, na prática. Boa dicção e facilidade em expressar-se. Boa dicção e facilidade em expressar-se. Isso aqui, a gente conhece político famoso, político que tinha uma péssima dicção, melhorou muito com muito treino, então é possível, sim, melhorar, e continua com uma dicção ali diferente, né? A gente sabe, às vezes tem uma língua presa e tal, mas trabalha-se isso. Então, são ferramentas, o Media Training tem essas ferramentas justamente para que a pessoa desenvolva uma fala melhor. A dicção tem a ver com fonoaudiologia, é uma ferramenta, né? É importante. E o que fazer? Ser natural, olhar e sorriso positivo, se perceber. Se perceber é importante, porque se ele... De repente, a pessoa, né, é aquela pessoa de gestos abertos, né, pessoa dada. Só que na televisão, no teatro, isso é ótimo.
esses movimentos, né? Eu tenho que exagerar, eu tenho que, né, passar, andar passo grande, para tomar ali o palco e as pessoas me verem. Porque de longe o gesto, né, tem que ser mais exagerado para a pessoa perceber. Agora, na televisão, se eu faço isso, já dá um susto, né, quando eu abro o braço muito. Então, é mais contido. Então, eu tenho que ter uma noção, se eu sou muito expressivo, né, de mexer muito o braço e tal, né, de me perceber e diminuir um pouco isso. Vamos ver também mais para frente. Não fazer. Dedo em riste. Do Hitler, né? Vamos lá. Feição triste, antipático. O que acontece? Muitas vezes, no dia da entrevista, o cara está com um problema, ou a mulher, a pessoa está com um problema pessoal, enfim, ou às vezes até por causa de uma crise, ali a notícia é triste. A notícia é triste, são 2 pontos, na verdade está triste ali, mas a pessoa também não pode estar feliz numa notícia de um acidente, de um desabamento, começar a entrevista para cima ali, né? Fica esquisito, fica péssimo. Mas também, no dia a dia, vamos tirar as notícias tristes. Ele vai dar entrevista e ele responde até que ali ele está atento. Então, ele responde bem. Enquanto ela está fazendo a outra pergunta, ele... Sabe quando a pessoa está triste? Ele baixa o olhar, ele baixa a cabeça. Isso aparece. Então, ele pode estar lá treinado para falar a resposta que ele quer dar, mas demonstrar tristeza. Isso vai ficar incoerente com a mensagem positiva, com a assertividade. E ignorar o terno também, porque muitas vezes o cara esquece de abrir o botão na hora que senta, aí fica aquela coisa, né? A entrevista às vezes é sentado, e aí fica aquela coisa que você não sabe, ela sobe aqui, né? O terno abre aqui e o botão está fechado, ou ele está em pé, a gravata tá cruzada. É claro, gente, a gente conta ali com a ajuda da pessoa que está vendo. Às vezes o próprio não está sem o assessor perto. Se você está perto do assessor, você tem que apanhar. Você não avisar ele, tem que ir lá, né? Arruma a gravata dele e tal, ajuda a colocar, mesmo que ele seja mal-humorado, pede licença, não, só rapidinho aqui. E aí, às vezes, o pessoal da equipe não gosta, né, que o assessor fique ali por perto, porque sabe que vai melhorar, vai ajudar, mas deixa eles não gostarem. Você, como assessor, é teu trabalho, né, ver o teu assessorado melhor representado. Então, pede licença, se tiver para começar, mesmo que tiver para começar, pede para aguardar só um pouquinho, vai lá, arruma a gravata dele, às vezes o microfone entortou a gravata, vai lá e dá uma ajeitadinha. Às vezes o repórter, quando é um repórter bacana e viu, ele até ajuda também. Não sou, como eu falei, tem os bons profissionais, né, gente? Não posso falar mal da minha própria carreira. Mas nem todos estão ali para ajudar, como a coitada da menina lá que deixou a sanduíche a entrevista inteira gaguejando. Pode ir. Bom, eu estava falando agora, vamos lá, da linguagem não verbal. Dá para fazer pergunta? Pode? Tá. Quando que um mandatário teria que lançar a mão de usar o porta-voz, imaginando que você tem graus de hierarquia na comunicação, né? Sim. Então, quando que eu, ao invés de me expor, uso um porta-voz? Então, não é ideal usar o porta-voz quando eu sou um mandatário, a não ser que, por exemplo, a gente tem um presidente, tem um porta-voz. Em momentos de crise, normalmente existe um porta-voz. O porta-voz é diferente do assessor de imprensa. É perigoso você colocar, por exemplo, a gente vai chegar em crise, mas no momento de crise você colocar o assessor, porque existe um engano, vai ter um slide, a gente pula depois, que fala isso, de que a pessoa que fez comunicação, o assessor de imprensa, o repórter e tal, sabem falar melhor, entender melhor da comunicação, então eu vou pôr ele na linha de frente. Aí tem uma crise, eu pego e falo, não, meu assessor responde isso aí, eu não quero nem ir lá, não vou nem aparecer na janela. Deixa ele. Que impressão que isso passa? Isso é péssimo. Dá a impressão que eu tenho que esconder, estou escondendo algo, porque eu não encarei. Então, é isso. Nesse momento, não é porta-voz. Quem tem que chegar é a autoridade, é o mandatário. Ele tem que responder à população, sim. E a gente vai ver em gerenciamento de crise de que forma fazer isso de mais assertivo, né? Mas é isso. Não, o porta-voz, é claro, por exemplo, como eu disse, o presidente da República ele tem um porta-voz.
Mas o porta-voz é para comunicar a agenda, comunicar alguns fatos do dia a dia. Oi? Porta-voz acho que seria mais questão de notícia, coisas do gênero. Exato. O mandatário seria mais coisa de discurso, mais de inflamar a população. Um discurso, uma resposta que a população está esperando, né? Como aconteceu, por exemplo, no caso da Vale. A gente está saindo um pouquinho da política, mas é um caso de gerenciamento de crise. O porta-voz não soube falar, ele cometeu falhas, então não estava bem preparado, né? Teria que ter ido alguém ali e tomado conta daquilo. Espera aí, não, aconteceu, foi um acidente, o Carrefour aconteceu a mesma coisa, do cachorrinho, né? Então, poxa, não aconteceu, pedimos desculpa. Primeira coisa, assumir, porque a gente sabe que tem situações que foi ali, que aconteceu. E não ficar pondo a culpa no funcionário. Ele assume, porque foi dentro do ambiente de trabalho dele. Foi na Vale, foi no Carrefour. E aí ele fala, olha, estamos investigando, estamos procurando os responsáveis, vamos apurar, nunca apontar culpados. Ele nem falar foi o funcionário, porque isso é tirar o corpo fora. Foi o funcionário, mas estava ali dentro da minha empresa. Então, eu sou a responsável, né? Deu para entender? Depois a gente vai entrar no... Finaliza com o gerenciamento de crise, tá, gente? Que é justamente isso que a gente já falou um pouquinho aqui. Vamos lá? Tá. Comunicação não verbal. Gente, isso é importantíssimo. A mão na cabeça. Gente, isso é importantíssimo. 90... se você somar ali o que é não verbal, gestos, expressões faciais, olhar, distância, postura, e vocal, que é a voz e tal, dá 90 e poucos %. 93, isso mesmo. Eu tinha até feito um de 93. Aí eu falei, não, vai confundir as pessoas, elas vão achar que tudo é gesto. 93 é gesto, e não é. Tem a parte de voz e tal. Mas tem a ver com a nossa comunicação não verbal, a linguagem corporal. Eu acho que em oratória ela falou um pouquinho disso. Em algumas palestras, eu imagino, algumas eu não consegui acompanhar inteira, mas em oratória eu tenho certeza que ela falou porque eu vi. Eu vi um pouco. É importante também para o media training, como eu falei, né? Para a TV, um gesto muito grande é um exagero. Para o teatro, ok, mas para a TV, não. E tem muito, é que não dá tempo, tem muito vídeo. Aí vocês podem até jogar no Google, né? De análise de linguagem corporal em discurso, por exemplo. Aí você vai pegar o político falando. Eu nunca roubei. Eu sou uma pessoa ética, transparente. E aí o pescoço dele está falando que não. Não. Está falando o contrário do que a voz. Então, tem que tomar muito cuidado. O corpo fala, né? A gente tem aquele livro, todo mundo, a maioria já ouviu falar, né? O Corpo Fala, do Pierre. É um livro antigo, mas é isso. O corpo fala. E aí, lá no comecinho, quando eu falei, olha os gestos do Dória, lá no comecinho, é porque ele falava e a mão e os gestos acompanhavam, né? Então, quando ele fala de 4, ele faz o número 4. Quando ele fala de as marginais locais, ele puxa a mão para dentro. Então, ele tem o gesto ali acompanhando a fala dele, independente dos exageros, tá? Sim. Exato. Sim. Sim, exatamente. Aí, se você fala de TV, então, aqui. 1, 2, 3, travando. O cara vai... Eu posso falar por mim, assim. Começo, me jogaram a primeira vez. Vai lá, você vai gravar um boletim. Aí, o que é um boletim, gente? Eu não sabia, não tinha nem aprendido na faculdade ainda. 10 meses de faculdade. Aí, eles me colocaram numa calçada, num cantinho, câmera na minha frente. Você vai ter que falar isso aqui. Me deram um bloco de texto. Era uma campanha de vacinação. E aí tinha os dados, né? Olha, até o dia tal, serão vacinadas 2.000 pessoas, tá. Aí achei que eu tinha decorado. Ao invés de entender, eu tentei decorar, não sabia. E aí, 1, 2, 3, gravando. Aí, respirei, li o papel de novo.
Tem até uma daquelas fotinhas que eu tô com o papel na mão, se você da minha apresentação ali. Aí, papel. Não, agora eu tô segura, agora vai. 1, 2, 3. Peraí, não vou conseguir. Aí, gente, eu imagino que foram umas 30 vezes. Eu não sei. Foi muito erro. Ou eu começava, errava, ou eu travava, ou esquecia e dava branco. Então, é uma situação que, para quem não está acostumado, né, para falar em público, a gente já sabe que é um dos maiores medos do ser humano, e para falar em público, em frente a uma câmera, é mais difícil ainda. Então, tem que ter preparo. Como que eu venço isso aqui? Me preparando. Com teleprompter. Com teleprompter tudo ficou mais fácil. Então, eu olhava a apresentadora do jornal, né? Falava, meu sonho é estar ali. Ali ela lê. Ela vai para frente da câmera, lê o que está ali e está tudo bem, está tudo maravilhoso. Gente, se você colocar um teleprompter e não tiver ritmo, não souber o que está ali, ele é pior do que você tentar entender o que você vai falar e falar para o público direto. Por quê? Fica artificial. Ó, tentaram fazer isso com o nosso presidente. É esse o vídeo. Colocaram ele para fazer um discurso com teleprompter. Senhoras e senhores, com muita honra que estamos aqui neste evento para prestar contas dos primeiros 100 dias de governo. Opa! Os inúmeros complexos. Opa! Os desafios são os inúmeros e complexos neste grandioso Brasil. O 5º maior produtor do mundo. Uma das diretrizes do nosso governo é trabalhar com foco na valorização da família. O que aconteceu? Uma armadilha. É o que a gente fala. Às vezes é melhor a leitura. Quando a gente tem um discurso, aí o Media Training treina para isso também, né? É melhor ele estar aqui lendo um pouco e falando e olhando e lendo e olhando do que ele tentar ler um negócio, aí ele não está enxergando. E como guide, né? Como guia. Vídeo. Aí ele não consegue, não fica natural, todo mundo viu que ele estava tentando ler alguma coisa em algum lugar, quem não sabe o que é teleprompter, né? Ficou assim, o que ele está fazendo? O que ele está procurando ali, né? E olha o perigo do teleprompter quando você não sabe o conteúdo ou não está acompanhando junto com o papel. O teleprompter é uma tecnologia. Gente, tecnologia aconteceu aqui hoje. Às vezes a gente não organiza ou esquece um fio, de ligar um fio, ela falha. Se acaba uma luz e não tem uma bateria de emergência, ela desliga. E pane. Às vezes você fez tudo, está tudo lindo e dá uma pane. Você não sabe, bugou, como diz os jovens. Bugou. Então, aqui no caso da Zileide Silva, bugou. O teleprompter falhou, voltou de um ao vivo, de um insert de imagens, ela estava só falando, enquanto isso estava passando as imagens, voltou para ela. Eu me perdi aqui, desculpe. Vamos não sabia onde estava no papel. Tá, tá. Gente, não dá. A polícia procura pelo motorista que atropelou e arrastou um rapaz por 15 quilômetros em Campo Grande. O crime causou revolta. Isso é um perigo, porque às vezes... A senadora Hillary Clinton deve... É um perigo, porque às vezes a notícia é triste e a pessoa acabou de se atrapalhar, ela começa a rir porque se atrapalhou, e aí entra numa morte, falando... E aí a pessoa, gente, eu não estou conseguindo. E morreu. Aí ela termina e fala assim, morreu. Não. Aí você vê na hora a reação, a pessoa já tenta se corrigir ali, mas saiu com um sorriso num lugar. Não foi o caso dela, não riu. Mas acontece, eu já vi. É que, como eu falei, né, não dá para passar tanto vídeo assim. Mas é um perigo. Então, o teleprompter, você tem que escolher. Por exemplo, se é uma situação que você quer passar mais naturalidade, no caso do discurso mesmo do presidente, seria mais natural ele ler um pouco, olhar para a plateia, um discurso, do que tentar ler um teleprompter sem estar preparado, ou sem saber o que estava escrito ali. Né? Porque a impressão que dá quando a pessoa perde o ritmo e não sabe a palavra que vem depois é porque possivelmente ele não leu.
Para o jornalista, para a apresentadora igual a ela ali, o que é o certo? Você vê que ela procurou o papel. O jornalista ele tem o jornal impresso na bancada. Então, a gente fica com o jornal aqui, todinho. E o correto, antes de começar o jornal, é ler no mínimo 3 vezes toda a pauta. Tudo que eu vou falar, que eu vou ler, eu já leio antes. Leio, releio, pego entonação. Tem palavras, às vezes, em inglês, em árabe. Tem palavras que você não sabe falar, não é o nosso idioma. Então, eu já checo. O vulcão. Que ninguém sabia falar o nome. Aí fica, o vulcão não sabe falar. Então, qual que é o certo? Conversa com a produção antes, já lê, já faz um marca-texto ali nas palavras que você tem mais dificuldade. A ordem. E durante o jornal, eu tenho o teleprompter. O teleprompter, na verdade, é uma ferramenta para me auxiliar. Eu vou marcando na minha folha onde que eu li. Vou vou ticando ali. Enquanto está cobrindo as imagens, está passando as matérias, eu vou marcando, já li. Né? Eu faço um risco, já li. Se tem um pau no teleprompter, eu corro para o meu papel e continuo. Aí eu vou ler olhando para a câmera, olhando um pouquinho para baixo e vou continuar. Eu continuo a minha apresentação para todos vocês essa noite e fico aqui no natural, finjo que está tudo bem. Enquanto isso, a produção restabelece o teleprompter. E no caso de um jornal, de um estúdio assim, normalmente, Globo, né, emissoras maiores, tem mais de um. Então, ainda tem isso, né? Você não tem só um para você olhar. Você tem, procura aqui, não está, ali, não ligou. Para onde eu olho, né? Gente, aí são as exceções, né? Acaba viraliza. Mas é uma coisa assim, a mulher ela foi ler uma notícia, a gente é humano. E ela começou a rir. Aquela informação para ela foi muito engraçada. Acho que ela imaginou a tiazinha do tráfico, a vovozinha do tráfico, e não aguentou, e começou a rir. É uma exceção, né? Ela não foi mandada embora por causa daquilo, até porque ela... E foi muito engraçado. Então, tem casos que são exceções. Mas é o que eu falei, não poderia ser no caso de uma morte. Ela anunciar uma morte e começar a rir. Aí seria... passível de demissão, até porque aí a população mesmo ia falar, pô, peraí, a pessoa não tem o mínimo respeito, e a família, né, tudo isso. Agora, parte prática da entrevista. Como nos comportar mediante uma entrevista. É bastante vídeo, gente. Bom, aí estava uma cobertura ao vivo. O jornalista chamou esse repórter, o apresentador, né, chamou o repórter, deu problema no repórter, no áudio dele, não entrou. Pode. Aí ele puxou para outra repórter. Um tempo delay, até o Mário ouvir a nossa pergunta. A gente volta com ele daqui a pouco, direto de Paris. Amanda. Amanda Klein. Amanda Tales. Klein. Que nem da... Salles. Klein. Clarice. Não, Klein. Que nem... Klein. Olá, estamos aqui com Jorge Sucupira, que é presidente da Associação Brasileira de Pilotos e Proprietários de Aeronaves. Boa noite. Jorge, muito obrigada. Boa noite aos telespectadores da Bandeirantes, da Rede TV. Jorge, quais as possíveis causas dessa queda? Porque a gente viu que o avião... Uma queda de avião, Vamos gente. Agora ao... O cara completamente despreparado. Aí tem mais de um erro, né? É um ótimo case esse aí. Por quê? O nome do entrevistador, você tem que saber. Não sabe, não cumprimenta, não fala o nome. É o que ele fez. Boa noite, não fala nome de emissora, não está seguro, não fala. Não é o João Dória, ou não fez media training com a Ingrid, não fala, pula. Fala só boa noite para os telespectadores. Se você tem problema de dicção, nem fala telespectador, porque não vai sair, pode errar, enroscar. Então, só boa noite. Nesse caso, eu vou até falar um caso de um assessorado, até lembra ele um pouquinho. Eu tive um assessorado numa campanha da OAB, não essa última, a outra, e eu levei ele para uma entrevista na TV Cultura. Então, a gente teve essa aula de media training, inclusive esse vídeo foi passado para ele na época. Chegou lá, ainda bem que era gravado, né? Chegou lá, preparei ele, dei o nome da
da apresentadora, ele repetiu, tava tudo bem. 1, 2, 3, travando. Ele começa o programa, ela apresenta ele fala, vamos supor que o nome dela era Mariana. Boa noite, Cristiana. Aí ela, na mesma hora, mulher brava, na mesma hora, para. Vamos fazer de novo, meu nome é Mariana, é Cristiane, sei lá. Corrigiu ele. O que ele fez? Culpa da minha assessorada. E apontou o dedão. Então, assim, para os assessores, né, a gente vai levar a culpa e tudo bem, não, né, fazer o quê? É exatamente esse case aqui. Não sabia o nome. Então, não sabe o nome, só fala boa noite, está inseguro, não fala. Ou o nome é muito difícil, Amanda Klein, Line, né, não sabe, não fala. Boa noite, não precisa falar o nome. Não está seguro, não fala. E aí, pior que isso, né, ele ainda errou o nome da emissora. Que isso acontece também muito. Aí, parabeniza, nossa, essa é a emissora que continua crescendo, aqui a rede isso. E era outra. Primeiro elogia, fala que está crescendo, e está na emissora. Sempre assisto. Tem muito isso, né? O sempre assisto é ótimo. Eles sempre assistem, aí erra o nome da emissora. Então, como cereja do bolo, ainda estava rindo no final. Estava rindo, era uma tragédia, um caso de acidente aeronáutico, né? Bom, vamos lá. A entrevista ela tem início, meio e fim. Então, na hora da preparação, tem que existir uma lógica. Então, se você está preparando o seu assessorado ou se preparando, imagina o seguinte, vai ter o cumprimento, vai ter um momento ali que ela vai entrar na informação, lembrando que também tem entrevistas rápidas, como essas que são bate-pronto, que é a entrevista de uma notícia. Tem a entrevista quebra-queixo, que é aquelas primeiras, Jair Bolsonaro e Crivella, que tem um monte de repórter ali com os microfones, chama quebra-queixo, porque fica todo mundo aqui, ó, e é fácil bater no queixo, por isso que chama quebra-queixo. E é rápido, né? Então o cara também tem que falar rápido. Então são duas suposições de onde veio o nome quebra-queixo, né? Que tem que falar rápido. E aí a entrevista calma ali, que é o Danilo Gentili, calma entre aspas. Ali é um humor com entrevista, né? Mas tudo bem. Entrevistas Marília Gabriela, que é um em frente ao outro, aí é uma entrevista de mais tempo. Um Roda Viva, que é quase 1h30. São entrevistas que a pessoa tem mais tempo. Mas todas elas têm princípio, meio e fim. Então, se é uma entrevista curta, que você sabe que é só uma reportagem, é importante se preparar para enfatizar o principal. Às vezes, aconteceu já essa pergunta aqui, às vezes não vai perguntar o que você quer falar, mas você pode, com o treino e se preparando, falar o que você quer assim que você responder ou não a pergunta do repórter. Então, não sabe responder, ou ele te perguntou alguma coisa que você não quer responder, educadamente, você já vai passar para a tua fala. Você não... tá. Porque o repórter, ele, se você está preparado, ele é pego de surpresa. Se ele tinha tempo de fazer uma pergunta e você usou o seu tempo de resposta para falar o que você queria, ele não tem mais tempo. Você quebra o repórter. Tá? Então, como diz, né, a melhor forma de ir para uma guerra é conhecer o inimigo. Então, saiba que se é uma entrevista assim rápida, que ele vai fazer 2, 3 perguntas, e você tem argumentos, já responde com o teu argumento. Você pode falar um pouquinho do que ele quer, sem entrar em detalhe, e já falar a sua informação que você foi preparado. Por isso é importante se preparar. Então, a preparação é o segredo. Estude a audiência. Às vezes, por exemplo, teve um caso que eu fui com assessorado para uma entrevista de rádio, que era uma rádio gospel. E ele tinha um projeto na área. Então, assim, poxa, aproveita, fala daquele, no momento, né, ideal, lá no meio, você fala, inclusive, eu tenho um projeto que beneficia, fala a sua informação. Então, é importante, porque às vezes você vai dizer, rádio é 99.2 FM, sei lá. Aí, o que fala na Rádio 99? Quem é o público da rádio? De repente, tem um projeto lá do teu parlamentar, ou seu, né, que tem a ver com aquele público. Então, aproveite aquele momento, por isso que é importante estudar a audiência. A audiência não tem nada a ver com os meus projetos. Estude a audiência, para que você possa falar algo que vai agradar aquela audiência. Você não vai, porque senão o que vai acontecer? Você vai falar tanto de coisa que a pessoa não quer nem saber, ela muda de canal. Se for rádio, ela muda de rádio. Não improvise, reúne informações. Isso é o básico, né? É se preparar mesmo. Aí falamos também, não seja você mesmo, não tente vestir um personagem diferente do que você é de verdade.
somente para agradar o público. Não vai funcionar. Isso vai durar um tempo e vai cair a máscara, né? Não adianta, é o que a gente já falou aqui. O media training é para aprimorar, mas ele não é para transformar o mocinho em bandido e nem o bandido em mocinho, né? Ele vai aprimorar as técnicas, vai trabalhar para melhorar a tua performance. Mas você tem que ser você. Por isso que na notoriedade, lá na reputação, eu comentei que você tem que trabalhar isso em cima de coisas que você goste, que você viva, porque senão vai passar uma coisa falsa. Vai ficar bem treinado, mas vai passar falsidade. Na hora da entrevista, é preciso confiar. Pode passar. É preciso conquistar a confiança do público. Na preparação também. Maquiagem ajuda a tirar a palidez, tanto homem quanto mulher. Eu já tive pessoa, campanha da OAB, não, uma associação, que eu não posso falar o nome, pública, né? Que o assessorado não aceitava, porque ele era macho. Ele não aceitava passar pó. Pó em mim, não. Então, tá bom. Então, vai brilhar. Porque aqui soa e aí brilha. A luz, gente, a luz esquenta, dá calor, começa a suar aqui, ó. E brilha, isso brilha na televisão, brilha na foto, né? E na foto, você tem os Photoshop hoje em dia que apaga o brilho. Mas na televisão não tem, não. Vai sair brilhando mais que estrela lá, então tá bom. Então, poxa, não custa nada. Mesmo que seja homem, deixa a menina lá da TV, da onde você estiver, ou se é um assessorado, ou vai gravar um vídeo para a internet, passa um pó. É pó. Depois você lava o rosto. Não vai mexer na masculinidade de ninguém. Tá tranquilo. E mulher, maquiagem, né? A mulher já normalmente é mais afeita lá, a maquiagem, mas também não pode exagerar, né? É maquiagem básica, sem aquele blush muito marcado, ou aquela bola, né? Vermelhinha, tipo Emília. Ou aquela sombra, né? Que aí na TV, a hora que bate a luz, apaga teu olho, fica só um verde em cima. Tem que tomar cuidado. Maquiagem discreta. Hoje em dia, se você é profissional, ou se a sua parlamentar ou o seu parlamentar, né, tiver condições, tem a maquiagem para HD, porque hoje em dia as TVs, a maioria delas gravam em HD. Então, a maquiagem para... Porque a diferença é que o HD mostra até os furinhos, poros, cicatriz, poros, tudo. E a maquiagem para HD ela ajuda a cobrir melhor isso do que uma maquiagem comum. Tá? Então, tem essas dicas aí para preparação. Evite camisa ou blusa, né? Blusa mulher, camisa homem, branca ou listrada. Aí vocês vão falar, nossa, acabei de ver uma entrevista do Dória que ele está com a camisa branca, mas ele está com a camisa branca dentro do terno. Hoje em dia, com o HD, até você vê o branco, está tranquilo. Mas, principalmente antes, com a outra tecnologia, quando batia a luz, você olhava para a TV, assim, a roupa dela parece que mexe. Isso acontece com as listras também. Quando bate a luz, ela fica tremendo. Então, se você reparar, principalmente em vídeos mais antigos, quem usa listrado fica assim, ó. Né? Fica causa uma má impressão. A pessoa quer mudar de canal, ela não vai querer te ver. Então, é melhor evitar. Se tiver chroma key. Chroma key. Normalmente, a pintura do estúdio, que é croma, ele é uma cor só, ou verde ou azul. Então, se você vai de azul num fundo azul, que depois era para recortar, você some, fica só a sua cabeça lá falando, sua mãozinha mexendo, porque você entra no cenário. Então, é importante também ter esses cuidados, saber como é o estúdio. Sim. Sim. Tá. Perfeito. Exato. Exato. Essa dica dela é legal também, né? Que é você levar um backup, leva uma segunda peça, uma troca, caso, né? Se é uma roda de conversa igual, né? Tem mais gente, já tem 2 mulheres com camisa preta, um exemplo. Você está de preto, é legal você trocar. É uma dica para você se destacar em meio à multidão.
E assim também o homem, né? Porque ainda mais o homem, que normalmente é mais básico, né? Apesar que hoje em dia tem camisa rosa, camisa de toda cor, né? Tá todo mundo roxo. Ou leva um blazer, né? Tipo, põe um blazerzinho por cima. É sempre alguma outra peça. Sempre tem um backup, até porque tem o café que te servem antes, que é um perigo. Tá? Toma um cafezinho, você tá ali esperando para a entrevista, aquilo ali vira. A pessoa tropeça, vira na tua roupa. O que você faz? O programa vai entrar ao vivo daqui 5 minutos. Você comigo uma vez no Apositivo, que eu foi das músicas, né? Aí tava lá o figurino, tá tudo bonitinho. Aí eu fui tomar o café e caiu na minha roupa. Aí não tinha outra para improvisar, eu coloquei qualquer roupa e fiquei parecendo o Visconde Sabugosa, tudo colorido. Nossa, não tem. Você vê? Acontece. Então, ainda está na internet, coitado. Né? O nosso amigo passou por isso, sentiu na pele, né, o problema. Então, leve um backup. Mulheres, principalmente, cuidado com os exageros. Estampa muito gritante. É o que ela falou. Uma outra roupa de outra cor é bom levar, mas não é bom para você se destacar naturalmente ali. Não é porque você está parecendo uma árvore de Natal, com brincos gigantes, roupa muito extravagante, decotes muito profundos. Ah, gente, mas isso é antigo. Ah, mas hoje em dia a mulher, o empoderamento. Gente, não é questão de empoderamento. Fica mais alinhado, não vai chamar a atenção para onde não era para chamar. Quem está em casa não vai se sentir incomodado, porque, de repente, para você, maravilha, empoderamento da mulher, ótimo, maravilhoso. Mas tem famílias lá que estão te assistindo que são mais, né, são mais tradicionais, enfim, têm seus valores diferentes e tal. São mais antigas, que seja lá o nome que você quiser dar, que vão se sentir incomodados com aquilo ali, poxa, né? Então, para quê? Para que arriscar, né? Se você é principalmente se você é uma figura pública, né? Pode ter um decote, pode, mas não exagera na profundidade dele, né? Brinco pode ter. Antigamente, repórter só usava o padrão da Globo, era um brinquinho pequenininho. Até hoje a maioria usa ainda muito pequenininho. Mudou um pouquinho. Com esses programas de entrevistas, né, que as jornalistas da Globo agora já fazem também, aí elas já põem os brincões, tal, liberdade para a jornalista, vão deixar a gente usar brincão, mas, dependendo do brinco, acaba chamando a atenção também mais do que a notícia. Então, brinco, roupa muito extravagante, tem que equilibrar, tem que tomar cuidado. A roupa deve ser adequada ao ambiente. Isso aqui, por que eu coloquei? Parece besteira, né? Mas se a entrevista for num parque, eu vou de terno? Tem que ser adequado ao ambiente. Então, marcou a entrevista no parque, eu tenho que estar de tênis, eu tenho que estar um pouco mais à vontade. Mesmo que eu seja um aristocrata e tal, eu vou pôr um tênis, um jeans, se não quer usar uma bermuda, tudo bem, põe uma calça de sarja lá, mas põe um tênis, um sapatênis, né? E a mulher é a mesma coisa. Mas tem que estar adequado ao ambiente. Agora, a entrevista é aqui na Câmara, lá no plenário, já tem que estar mais... esse é um exemplo que viralizou também na internet, né? A nossa querida Renata Vasconcelos. Vai mais um. Esse aí já é a internet, né? Já são os... falando dela, do kimono. Renata Vasconcelos está passando tanto tempo no jornal que está indo trabalhar até de roupão. Esse aqui eu achei o máximo, gostei. Meu sonho de princesa é poder ir na escola de pijama, igual a Renata Vasconcelos foi trabalhar. Então, viraliza, gente. Então, tem que tomar cuidado. Você vê, era Globo, mas o brinco é pequeno, mas o roupão passou essa imagem de pijama. Na hora da entrevista, chegamos na bendita. Evite generalização, né? Então, sabe aquela coisa de generalizar? Olha, todas as pessoas de São Paulo gostam de bicicleta. A maior parte das pessoas gosta de bicicleta. Então, eu estou generalizando. Eu não tenho dados, eu não me preparei para a entrevista. Existem estudos, existem a quantidade de pessoas que gostam de bicicleta na cidade e tal. Então, por isso a importância da preparação, de saber o tema que a gente falou antes. Você vai se preparar para ter dados, para quando a pessoa ouvir, falar, poxa, essa pessoa sabe o que ele está falando.
52% da população concorda que o transporte por bicicleta, a mobilidade urbana, precisa de mais, como chama? Ciclofaixas. Então, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o quanto a população precisa, qual é o número, qual é a quantidade de pessoas. Evite tecniquez, seja claro. Tecniquez é aquela pessoa que é um profissional, normalmente é fonte, por exemplo, advogado. Advogado é mestre. Quem aqui é advogado? Trabalha com direito, alguma coisa assim. Né? Vocês sabem que tem o tecniquez. Existe uma linguagem diferenciada quando você está fazendo direito. E aí, quando você vai falar para o público, normalmente, às vezes, você puxa uma ali, data vênia, que a pessoa que está ouvindo, que data vênia da onde? Da onde está vendo isso? Porque é um tecniquez. Médicos, né? Enfim, as carreiras, né? Tem que tomar cuidado, porque quem está em casa não é advogado. Então, se você é dessa área, ele não vai entender o que você está falando, se você utilizar muito. Ingrid, mas se eu estou dando uma entrevista, estou falando de direito imobiliário, é uma entrevista sobre contratos imobiliários, como é que fala? Quando tem um golpe? Esses golpes que estão acontecendo no mercado imobiliário e tal. Eu posso falar? Pode, mas não usa muito. Né? Você vai falar lá da linha, do contrato, mas fale, né, da forma mais simples para que as pessoas consigam te entender. Até quem fala muito difícil, né? Atenção com a postura e tom de voz ao microfone. Aí eu já falei, né? Para não pegar o microfone, eu já falei. Mas você também tem que tomar cuidado com a postura na hora da fala e para o microfone não ficar muito longe. E nem muito perto, que todo mundo vai ouvir, parece que você está gritando. O tom de voz aqui está o mesmo. Só que a distância que eu falo, ela muda a altura da minha voz. É importante o assessorado, até para vocês do dia a dia, avisarem para ele usar o microfone independente da quantidade de pessoas. Oi, tem um cabelo aqui. Eu peguei o microfone. Por quê? Às vezes a pessoa tem uma reunião pequena, igual aqui, ó. Se eu falar assim, todo mundo me ouve? Não. Mas ouve, né? Então, o que a pessoa faz? Então está todo mundo me ouvindo, eu vou falar direto com vocês. Solta o microfone. Ele acaba com a garganta dele. Ele está forçando as cordas vocais. Isso, um dia, sem problema. Se ele começa a fazer isso direto, ele vai dar calo na corda vocal. Isso é um problema sério. Tem gente que perde a voz. Tem cantor famoso, o Zezé de Camargo teve um problema sério, quase perdeu a voz, porque ele forçava muito agudo, enfim. Mas é o mesmo problema. Então, avise o seu assessorado, mesmo no dia a dia, ele está fazendo uma entrevista, uma reunião pequena, discurso, em local pequeno. Se tiver microfone, a gente sabe que tem lugar que nem microfone tem ali na hora do discurso dele, né? Mas se tiver microfone, use o microfone, porque ele vai amplificar a tua voz e você vai economizar a tua corda vocal. Né? Então, é uma dica aí. E outra coisa, o microfone, você tem que ter uma distância dele como se você estivesse perto do ouvido de uma pessoa. Então, qual é a distância ideal? Claro, ele tem que estar funcionando e regulado, né? Eu nunca falaria menos que essa distância, porque senão eu estava falando encostada na pele de alguém. Então, eu tenho uma distância mínima de 3 dedos aqui para dar essa distância, captar uma boa voz. Não captar menos sopro, porque se eu coloco aqui também, vocês vão ouvir até quando eu fizer assim, ó, né? Fica o sopro, tanto que quem usa muito aquele microfonezinho aqui, direto, de contato, né? Aquele que vai no ouvido, você ouve mais a respiração, quando ele faz o barulho da boca fazendo assim, né? Aí a pessoa tem que regular e tirar um pouquinho de perto da boca para não pegar tanto som assim. A fala pode ser editada. Gente, isso é um problema sério. O que acontece? A pessoa vai dar uma entrevista e aí, antes disso, o repórter conversa com ela. Aí, lembra que eu falei com 1, 2, 3 travando? Antes de começar a gravar, a pessoa fala tudo. Não, ela domina o assunto, então ela consegue falar e tal, e tal. Chega na hora da entrevista, o repórter faz a mesma pergunta. Ela já falou para o repórter, só que ninguém ouviu, não estava gravando. E aí começa a entrevista. Então, boa tarde, como se ela não tivesse falado com você ainda. Boa tarde, estou aqui com fulano de tal. Fulano de tal, quantas pessoas vão ser beneficiadas com esse programa? Aí
vai para ele. Ele fala o seguinte: conforme eu estava te falando, gente, isso mata o repórter. Conforme eu estava te falando, não, ninguém ouviu, quem está em casa não sabe. E aí você, às vezes, se é um ao vivo, por exemplo, não vai editar, não vai tirar esse pedaço. Então, repita tudo, porque a fala pode ser editada. Repita o raciocínio completo, mesmo que você já tenha falado com ela em off. Fala tudo de novo. Nunca responda para um repórter, conforme eu estava te falando, porque a pessoa que estava em casa não ouviu. E também, sempre organizar, expor o raciocínio completo e enfatizar a ideia principal. Então, eu dei a entrevista. No final, normalmente, principalmente a entrevista maior, né, que você tem um pouquinho mais de tempo, você tem um momento ali para dar o teu tchau, para se despedir, agradecer pela entrevista. Enfatiza a ideia principal. Por isso que eu falei, a entrevista tem começo, meio e fim. Se prepare. Já pense o que você vai começar falando, o que você não pode esquecer e o que você precisa enfatizar. Então, no final, tem que ter aquela... É a cereja do bolo, né? Você volta nela. Ah, já falei disso, mas eu volto ali e repito inteiro no final. Um resuminho. Faz um resuminho. Ó, esse resuminho aqui... Esse eu tenho que decorar. Esse eu não posso esquecer. Por quê? Se a pessoa ligou a TV depois, se a pessoa ligou o rádio depois, ela não ouviu o que você falou. Se a emissora editar, tem a fala principal na hora que você emendou, você falou tudo, enfatiza uma ideia principal completa e rápida, resumo, porque senão ela também corta, né? Vai ficar muito grande. E fala no final, porque aí não vai cortar. Ela está se despedindo, ela não vai te cortar. Ah, não fala não, para de falar que você já falou demais. Não vai, ela vai deixar você terminar, e aí você enfatizou a tua ideia principal. Você pode falar no microfone, porque ajuda na TV Câmara. Como tem cortes numa entrevista, uma observação minha, não sei se estou certo ou não, eu penso que a pessoa ela deve falar de uma forma, né, que explica, concisa, mas de uma forma também resumida. Porque quando fica muito grande, além dela fugir do assunto, corre o risco da pessoa editar não de acordo com o que ela quer que vá para o ar ou para o impresso. Exato. Então, eu acho... É a concisão. É isso. Por isso que é importante se preparar antes, porque você tem o seu raciocínio e ele tem que estar enfatizado e conciso, curto, para você evitar ser prolixo, evitar falar difícil, porque senão vai acontecer isso. Você vai falar, eles vão te cortar. E vão dar trechos que você, de repente, não era o que você queria enfatizar. É isso que eu quis Por mencionar. isso, mais isso. pelos trechos, que a gente vê tanta matéria, às vezes, que a pessoa, não só político, mas Sim, né, outros tipos geral, de entrevistas em geral, que aí foge um pouco do assunto e a mensagem que vai ao ar ou para um jornal impresso, internet, não é aquela que a pessoa queria, porque foi para um outro caminho. Sim. Talvez porque falou demais, né? Sim. Também. Gente, agora que eu vi que a gente já está no horário que foi marcado de encerrar, mas se vocês não se importarem, a gente estende 15 minutos, que está finalizando. Não sei se pode. Aqui eu sei que pode, pela casa eu sei que pode. Eu não sei quem puder, quem não puder. Não, Gilmar, a gente... Ah, tem mais um. Pode ir, né? Então, vamos lá. Não, só expulsam 10 da noite, então dá tempo. Não, estou brincando. Para onde olhar? É uma conversa com o repórter. A gente adiantou isso aqui, então vou passar rápido. Portanto, olhe para o repórter. Olhar para a câmera passa a sensação de falsidade. A gente até comentou sobre o João Dória, né, que ele olha muito para a câmera, então acaba passando um ar de superioridade, até de falsidade, dependendo de como a pessoa está vendo ali. Na dúvida, então, seu assessorado, eu não sei para que câmera eu olho, olha para o repórter. Ensina ele a olhar para o repórter, que aí não tem erro. Ele não tem segurança para olhar para a câmera e dar aquele recado final, sabe? Quando está aqui, aí ele volta, votem em mim. Então, ele olha para a câmera, ele vai forte. Não tem segurança? Olha para o repórter. Não, eu peço para a população, peço voto à população, peço um voto de confiança. Claro, se ele olhar para a câmera,
melhor preparado ele está, ele vai falar com a pessoa que está em casa. Ele vai estar olhando para a pessoa, né? Quando a pessoa olha para a gente na TV, olha para frente, para a câmera na TV, dá a impressão que está falando com a gente. Então, no Media Training ajuda, né? A pessoa já fala com você, né? Uma impressão melhor. Mas, a todo momento, não. A todo momento, só um apresentador, né? Ou passa essa sensação de falsidade. Aí tem o exemplo do João Dória, que ele olha bastante para a câmera. Eu vou deixar só um pouquinho para a gente não perder tempo, mas esse é muito claro. Eu vou conversar agora com o governador de São Paulo, João Dória. Governador, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui. Parabéns. Sucesso para você. Obrigada. Bom, conferimos aí algumas realizações, são 5 meses apenas. Você esteve agora na viagem no exterior, em busca de investimentos, tem sido o seu programa desde o início. Eu queria começou saber bem, ele começou olhando para ela, né? Qual a sua avaliação em relação ao cenário político que nós temos hoje aqui no Brasil? Nós tivemos aí manifestações enquanto eu estava lá nos Estados Unidos. Nós tivemos hoje o mercado financeiro extremamente pressionado. Há um clima aí de preocupação. Como é que fica a gestão em São Paulo, essa tentativa de atrair mais e mais investimentos, privatização, com esse ambiente conturbado? Denise, primeiro, mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. Tchau, em Denise. relação aos investidores internacionais, principalmente os americanos, de vez em quando, nós, nesta bem. semana chamada Brazilian Week, a Semana Brasileira em Nova York, aí tudo bem, fizemos tá vários contatos, foram 14 contatos ao Mas longo você vê que ele não dessa está semana, olhando para incluindo os ela, almoços, ele está jantares, cafés da mesclando. manhã, com bancos investidores, com as agências de rating, com fundos de investimento e depois o ele fica na ex-ministro câmera da Economia Pode e nosso secretário da Economia, Henrique Meirelles, que ele vai seguir amanhã, essa entrevista hoje... e tem uma parte que ele esquece dela, ele vai sozinho, ele vai olhando para a câmera e pronto. É o que eu falei, ele é um apresentador, então a gente tem que equilibrar aí as medidas, né? Mas, mesmo assim, para quem está em casa, isso pode passar, sim, a sensação de que o cara é superior, é um ser superior, que não precisa da repórter e já vai direto. Mas tem exceção, porque ele realmente já foi apresentador, está preparado e fala. A linguagem. Lembre-se que a linguagem da TV ela é popular, mas não é vulgar. Então, tem as situações que eu falei, né? Falar mais simples é importante, coloquial, né? Um vocabulário mais tranquilo, mas não vulgar, sem gírias. Comparações facilitam a compreensão. Então, por exemplo, por que vocês acham que toda vez que tem um ganhador da Mega Sena, vem os exemplos assim, olha, ele ganhou 10 milhões de reais e dá para... O que eu faria com 10 milhões de reais? Gente, 10 milhões de reais dá para comprar 20 mil apartamentos populares. Tem uma comparação. Por quê? Para muita gente, a pessoa não tem noção do que é 10 milhões de reais. E, normalmente, o número ele é enfatizado. Você vê o Silvio Santos, né? Você vai ganhar 1 milhão de reais. 1 milhão de reais hoje, se a gente for ver, né? Dependendo do apartamento aqui perto, um de 32 metros, é 300 e poucos mil. Você ia comprar só 3, de 32 metros. Se for um bom aqui na Bela Vista, vai para mais de 1 milhão. E 1 milhão de reais, do jeito que ele fala, parece que é bastante, né? Mas é isso, porque enfatiza o número. Então, se você quer dar força para o número... Então, por exemplo, o meu parlamentar investiu 50 mil reais para a reforma de uma praça. 50 mil reais para uma reforma de praça também não é muito. Mas a pessoa põe uns 50 mil, uma força ali. Pode seguir? Só voltando. Siglas precisam ser explicadas. Então, você trabalha, às vezes, na APOESP, APESP. Essas siglas a população não conhece. Então, você tem que falar Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. CET, a maioria sabe o que é, mas, mesmo assim, pode ver que o repórter fala Companhia de Engenharia de Tráfego. Né? E assim as outras siglas. Então, é importante você explicar a sigla. Treine para corrigir vícios de linguagem como do tipo, né, tá certo, ok, tá. Pausas longas, porque às vezes a pessoa fica assim, ela está pensando, ela esqueceu o que ela ia falar, ela está buscando informação, então ela fica no inclusive, e fica aquele né? Não sai o que ela quer falar. Então, mostra que não está preparada, estude o assunto.
E manter-se informado, ler jornais, porque o repórter, ele não, como eu falei, ele vai buscar outras coisas, vai te perguntar também sobre outros temas que não estão na pauta ali, ou no teu release. Então, estude o que está na pauta das notícias, dos jornais da sua época. Né? Então, nessa semana, o que está quente? O que está falando no Brasil? Reforma da Previdência, isso, aquilo. Se atualize nesses temas, porque pode ser perguntada a tua opinião sobre um deles. Não como especialista, mas a opinião. E qual que é a sua opinião sobre a nova reforma da Previdência? E aí você... Né? Bom, então, a nova reforma vai ser positiva para a população? Ou vai ser negativa? Né, é bacana você tem que estar atualizado. Evite redundâncias. Isso eu já vi acontecer muito. Né? Fato real. Se é um fato, ele é real. Ambos os dois. Né? Anos de idade. Né? Anos de idade. 15. Boato falso. Pô, é um boato, né? Já se diz. Evitar gírias, pausa longa, eu já falei. Gerundismo, gente, o problema do telemarketing. Não, estou brincando. Não é só, né, telemarketing, nem todos do telemarketing usam. Mas é esse negócio de estar fazendo. Eu vou estar verificando a informação e te passo. Então, dói a ouvida. Estar verificando, estar fazendo. Existe o gerúndio? Existe. Ele está fazendo um trabalho. Ele está fazendo um trabalho. Estou falando de um trabalho. Agora, eu vou estar fazendo, eu vou estar verificando, não existe, tá? É gerundismo. Enrolar e não dizer nada. Aí o cara fala. É o sabonete, né? Fala, e escorrega e não fala nada. Ingrid, posso só acrescentar Pode. uma aí que, assim, Perfeito. eu observo diariamente Tá. o obrigado você. Nossa. Obrigado você realmente dói o ouvido. Obrigado você. Então, De mandatários, né? Assim, mandatários. a gente vê isso toda hora acontecer, em entrevistas, enfim. Tem coisa que parece Obrigado que... eu, né? O correto. Não é? É isso aí. É, porque você que está agradecendo a pessoa que te agradeceu. Exato. Então, a pessoa falou, né? Obrigado. Obrigado você. Obrigado você. Essa... Né? Ou eu que agradeço, né? Eu Sim, que agradeço. Eu que agradeço. O não por isso, tem gente que fala assim, não por isso. Aí eu fico falando, eu acho estranho, porque não por isso quer dizer que se por outra coisa não vai cobrar. Né? Não por isso. Obrigado. Não por isso. Não, por isso não, mas depois vai me cobrar. Ele causa uma estranheza também. Bom, tá fechando, tá, gente? Como a gente adiantou um pouco do gerenciamento de crise, a gente consegue fechar. Não, vamos no nervoso lá. Não. Esse mesmo. Veras, que é de Fortaleza, Ceará, e está assistindo nesse momento o Roda. Controle Falou emocional. representando o Estadão. Eu sabia que você ia falar isso. Sabia, né? O Estadão, né, é um jornal que pratica contra mim uma Você vê que não é de hoje odiosa, né? o problema com a imprensa. De infâmias, calúnias, todos os dias. Né? Porque o seu patrão, né, que é o senhor Júlio de Mesquita, eu denunciei certa ocasião, Júlio de Mesquita, de ter dado um golpe de valor. A gravação desse vídeo, como ele é antigo, a gravação ficou... Né, do seu patrão, mas ele foi absolvido disso. Um ódio, ele foi denunciado pelo Ministério Público, né, por ter praticado o crime do colarinho branco, e ficou com ódio, porque houve essa divulgação, com relação a esse ato criminoso que ele praticou. E, desde então, ele usa o jornal com o objetivo de me atingir. Recentemente, para ficar num exemplo único, né? Ele vai nessa... O senhor não tem o direito de chegar aqui e falar que eu não expliquei. Olha o dedo em risco. Não, o senhor não explicou. O senhor está fazendo o jogo do seu patrão não, aqui dentro. Não é verdade. Isso eu não vou admitir. Repara uma coisa. Tá bom? Olha só. Repara bem uma coisa. O senhor falou, agora deixa eu falar. Tá certo? O senhor está alegando. A coisa vai piorando. É mentira. Vários recortes. É mentira. Da Veja. Mentira. Da Folha de São Paulo. É mentira da do Veja. JB, Mentira do seu do jornal. Globo, do É Estadão, mentira. Tudo mentira. todos eles, Mentira de vocês. Irrelevante É à mentira. minha questão. O senhor Mentira de vocês. esqueceu e não Vocês são explica. os mentirosos. Todo mundo é mentiroso. Você é um mentiroso também. Mentiroso. 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 Caluniador. Caluniador e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Mentiroso e caluniador. Não para. Mentiroso. Você sabe que isso é uma técnica, né? Para neutralizar o outro, você não para. Você vai falando, o outro vai... Mentiroso e caluniador. O
seu jornal é mentiroso e caluniador. Vocês são. Candidato a presidente da República. Você quer ganhar no grito? Não vou admitir com essas conversas, não. Ele Não é isso, vai não. piorar. Você que tem que parar de falar mentira no seu jornal. Mentira! Calúnia do seu jornal, do safado do seu patrão. Só um instantinho, por favor. Vamos à pergunta agora do jornalista Ipsen Spartacus do Jornal Novo. Pois não, por favor. Mas ele não vai responder a minha Um pergunta. instantinho, por favor. Eu acho que nós deveríamos... Eu não tenho nenhuma questão de responder, a dúvida de responder a sua pergunta, porque a sua pergunta é um absurdo. Viu? Vocês são caluniadores e você está aqui para fazer o jogo do seu patrão. Não, tudo bem. Agora, caluniador que... Caluniador, vocês são, você é. Toda é. a imprensa. Você é. Toda a imprensa. Caluniador. É toda a imprensa. Olha, ele é que é malandro, ele enriqueceu. Sem explicar... Olha, ele levanta. Por favor. Ele chega a levantar. Cala a boca. Por favor, um instantinho. Cala a boca. Cala a boca. É o melhor. Ele já tinha levantado aqui, cortou aqui. Seu malandro. Vamos fazer o intervalo. Você que tem que respeitar a pergunta. Foi elegante. Você não foi elegante. Vamos fazer o intervalo. Olha lá, o Ronaldo, intervalo. Por favor, intervalo. Canalha. E eu Roda Viva. Isso aí foi. Isso aqui, gente. Depende. Não, é porque assim... É igual os assessores que estão hoje com o presidente, com o prefeito, os exemplos que a gente mostrou. É a mesma coisa. Só que aí é um pouquinho mais exacerbado o controle emocional. Porque, é o que eu falei, o repórter ele vai cutucar na ferida. Ele vai na onde ele sabe que vai mexer, e a pessoa, para tentar causar uma reação que ele não tá, que a pessoa que está recebendo a crítica não está esperando. Porque, assim, gente, eu costumo dizer no dia a dia, isso todo mundo aqui. Vocês vão pensar aí. A ação, a gente pensa para tomar. Então, por exemplo, eu vou tomar essa água aqui. Vou tomar. Tomei. É uma ação. Se essa água, na hora que eu for tomar, derramar um pouquinho, eu vou fazer isso aqui. É reação. Então, você está ali dando a entrevista, aí o cara vem com uma pergunta. Falou mal da tua mãe. Eu brinco assim, mas falou alguma coisa que foi na ferida. E aí, cadê a reação? Você tem um controle emocional? Você sabe qual é o gatilho que te provoca essa reação? Então, o bom profissional, a pessoa que faz um media training com essas pessoas, principalmente com mandatários, parlamentares, ou porta-voz, porque tem porta-voz que é estourado também, né? Do diretor de empresa, CEO, enfim. E você tem que trabalhar isso nele. Eu, particularmente, já trabalhei com um que ele tem um entendimento assim... ele é muito sensível. Qualquer coisinha, ele estoura. E eu tinha muita preocupação quando ele veio para cá. Por quê? Eu falei, essa pessoa no plenário é um perigo. É um perigo não que ele seja. Ele é uma ótima pessoa. Mas ele é reativo. É uma pessoa reativa. Quando alguém perceber isso, um adversário perceber isso, vai cutucar ele. Eu já tenho que começar a trabalhar com ele controle emocional. Raiva. Eu já tenho que começar. Então, fiz um media training com ele, conversei sobre reação, de uma forma sutil, mostrei o que era ser uma pessoa reativa, uma pessoa tranquila, calma, bababá. Eu não falei, ele se identificou na pessoa reativa. Graças a Deus. Então, o trabalho chegou onde eu queria. Se identificou como uma pessoa reativa. Poxa, é mesmo, eu sou isso aí. E como é que eu faço? Falei, maravilha, consegui o que eu queria. Como é que a gente faz? Vamos trabalhar o seguinte, o que é o gatilho que desperta a sua raiva? Quando toca em quê que desperta a tua raiva? É em tal coisa. Ok. Vamos pensar numa situação do seu dia a dia, outra situação. Quando você está... Isso acontece muito com casal, tá, gente? Quando você está com a sua esposa brigando, ou com o seu marido brigando, tá lá, discutindo, tal, seu chefe liga. Alô, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Não, pode deixar, tranquilo, estou à disposição. Não, agora mesmo. Muito obrigada, boa noite. Então, você... E continua. Quer dizer, existe um gatilho
que te faz sair da raiva e voltar para a racionalidade. Voltou para a racionalidade. Então, vamos buscar, nesse assessorado, qual é esse gatilho. Então, com ele, funcionou muito bem. Eu falei, olha, quando o senhor está nessa situação aqui, e essa pessoa, seu chefe, enfim, né, no caso nosso já é o chefe, mas essa pessoa, que é seu chefe, chega, como é que você age? Não, eu controlo, não posso falar assim com ele. Então nós vamos fazer o seguinte, quando o inimigo, o seu adversário, estiver perto de você, estiver perto, não é falando com você, não, estiver perto de você, você vai lembrar desse cara que te faz controlar a tua raiva. Então, você vai olhar para ele, que nem eu falei agora, eu olho para ele e falo assim, bom, ele é meu adversário, ele vai vir me cutucar, eu tenho certeza que ele vai me cutucar. Aí eu olho para ele como meu chefe. Ele é meu chefe. Meu chefe eu não vou brigar. Meu chefe eu não vou falar que ele é um mentiroso, senão eu vou para a rua. Então, é um gatilho. E isso é uma forma de controle da raiva, controle emocional. Vocês veem que tem gatilho, tem como controlar. Por que quando o seu chefe liga, você para de brigar e fala direitinho com ele? Não continua gritando? Porque existe uma forma de controlar a emoção. É só descobrir o gatilho. Então, cada um é de um jeito, né? Eu usei esse exemplo porque funciona, mas cada um é uma pessoa que faz ele voltar para o prumo dele. É o chefe, às vezes é a esposa. O cara tem tanto amor, carinho, admiração, que quando ele fala com a esposa, ele não fala num tom mais alto. É o contrário do exemplo que eu dei. Então, ele vai imaginar o quê? A minha esposa está ali. Eu trato ela bem, eu nunca vou gritar com ela. Então, ele pode fazer o que ele quiser comigo, que eu vou manter o meu controle. Oi, Ingrid. Desculpa, ele está há tempo ali, desculpa. É que eu só queria fechar o raciocínio. A gente está um tempo falando de media training, né, que é voltado para figuras públicas e principalmente para como se comportar dentro desse espetáculo que a gente vive, que é desses poderes midiáticos. Eu queria saber como um político pode atender aos interesses públicos, sendo um porta-voz de interesses públicos e não somente um posicionamento. Ele precisa atender e dar voz à sociedade civil. Como ele se comporta dentro do media training a partir disso? É o que eu falei, ele tem que se preparar para os temas que são as dores da sociedade. Mas não só como porta-voz, né? Ele tem que ter envolvimento com isso, senão vai parecer uma coisa falsa. Acho que está até aqui, ó. Por exemplo, conselhos como não mexa as mãos, esqueça, foca em ser natural. Ser natural. Então, se ele tem uma causa pública e ele é um porta-voz, um líder comunitário, ele está envolvido com aquilo, ele precisa passar isso para as pessoas. Então, ele começa, ou com uma assessoria de imprensa, ou ele mesmo, mandar essas informações para a imprensa, gerar notícia, para que ele vire uma fonte, para que ele seja convidado para dar entrevista e ele possa transmitir. O Media Training é uma ferramenta para melhorar essa transmissão da mensagem. E aí ele possa transmitir para essas pessoas que estão ali esperando, ouvir o que é. Poxa, eu sou população, eu quero saber o que estão fazendo para mim. Não quero saber o que estão fazendo lá, que estão reformando o aeroporto. Eu não viajo de avião, por exemplo, né? Estou dando exemplo. Então, eu quero saber aqui na minha base, aqui na minha comunidade, o que está sendo feito. Ele quer ouvir esse cara. Só que esse cara, para ele ter voz, ele vai ter que plantar com a imprensa, né? Mandar release ou se envolver. Hoje em dia, gente, eu estou falando de um caminho mais difícil, que é a assessoria de imprensa, tal, que, apesar que é mais difícil, mas o Lucas, a semana que vem, vai dar os truques aí para conseguir entrar na imprensa, né? Para conseguir as entrevistas, ser convidado. Mas tem um detalhe, hoje em dia, com a internet. Com a internet, esse cara que ainda não foi convidado por uma emissora grande para dar uma entrevista, ele pode transmitir isso de forma... O ponto é descentralizar esse discurso mesmo, porque geralmente fica centralizado nele e acaba ali. Né? Sim, então, a internet, ela equalizou isso, né? Porque a imprensa, realmente, para você ser convidado para ir no Jornal da Globo, Jornal da Record, esses jornais principais da noite ali, no horário nobre, era difícil. Mas a internet está aberta. Então, você tem um caminho hoje que facilita essa comunicação, sim. E que te equaliza, ela te dá mais oportunidades. Prometo que eu estou terminando. Falei que eu estava terminando? A gente já adiantou um pouquinho, então vai ser rápido. Pronunciamento em momentos de crise. Vamos lá. Isso aqui eu já falei, que é achar que pode mandar o porta-voz no seu lugar. Né? Acabei de falar, pode até pular. E achando que, porque ele é da comunicação, ele fala melhor que você. A população quer a resposta, muitas vezes, sua.
É você que vai ter que pôr a cara lá e falar, olha, caiu, desabou, e nós estamos tomando essa e essa atitude, que é isso aqui, ó. Falar com calma, não dar entrevista apavorado, porque às vezes o negócio acabou de acontecer, o jornalista já está na tua porta, já está no telefone. Então, não atende, espera um pouquinho, meça se aquilo realmente é você que tem que falar, porque aconteceu, o Marcelo Vitorino dá até uma dica em um dos treinamentos dele, que o prefeito do Rio, inclusive, tinha desabado um muro, e aí já, prefeitura do Rio de Janeiro, e aí já entraram em contato com eles lá, com a assessoria, pô, o que a gente vai falar? O que a gente vai falar? Tem que preparar o prefeito e tal. Peraí, para tudo. Que muro é esse? O muro é de uma propriedade particular, tem um dono. E onde foi? De quem é? Gente, o muro não tinha nada a ver com o poder público. Não era crise. Então, ninguém vai dar entrevista. Perguntou, responde. Não, olha, isso aí não é da prefeitura, isso aí é particular, tem que procurar lá a pessoa responsável. Não tem a ver com a prefeitura. Responde, mas responde que não é mais seu. Então, da mesma forma que tem que tomar atitude e posição quando é o problema seu, você tem que primeiro investigar se o problema é seu mesmo e não sair respondendo, porque numa dessa, ele ia entrar numa crise que não era dele, que não tinha nada a ver com a prefeitura. Então, tem que tomar cuidado. Então, analisa a situação, viu se é uma crise. Eu sempre falo assim, ó, a melhor maneira de você gerenciar uma crise é você evitar ela. Então, se você sabe que vai dar um problema, se você sabe que a imprensa vai cair de pau numa coisa que que a pessoa vai fazer, já se antecipa, já prepara as respostas, já prepara, inclusive, soluções, que está aqui também. Opa, volta. Então, vou na ordem aqui para não me perder. Aí a gente comenta e finaliza. Fale com calma, demonstre que a situação está sob controle. Para isso, você tem que ter feito o levantamento direitinho, antes de sair respondendo, nervoso, tudo, porque senão só piora a crise. Apresente a informação de forma correta, compreensiva e concisa. Não tenta inventar, não tenta procurar aqui, ó, não mencione possíveis responsáveis. Você não sabe de quem foi a culpa, não fica... foi o funcionário que bateu no cachorrinho, sabe? Não tenho nada a ver com isso, eu não tenho culpa, eu estava aqui, mas foi um funcionário que bateu no menino. Não, isso não é um bom posicionamento. Não mencione possíveis responsáveis, informe que a situação está sendo investigada. Então, ao invés de sair apontando que foi o funcionário, mesmo que tenha sido, e você saiba que foi ele, você vai falar, os responsáveis estão sendo apurados e vão ser responsabilizados. Então, ou seja, não fui eu que fiz, mas eu vou apurar e vou tomar as medidas cabíveis para que essa pessoa responda criminalmente, civilmente, pelo ato que ela cometeu. Então, eu não estou fugindo, né? Eu estou colocando ali, mas também não estou atirando para todo lado para depois não ter problema maior ainda. Não mencione... Seja assertivo. Não repita o negativo na fala. Porque, por exemplo, o repórter já vem... Olha, o senhor sabe que morreram 10 mil pessoas aqui nesse desabamento, apavorado. Aí você chega, não, morreram 10 mil pessoas, infelizmente, e repete o negativo. Então, ele já falou, a população está cansada de saber já o lado negativo, por isso que virou crise, né, gente? Então, já sabe o negativo. Vamos para o positivo. Positivo não de sorrir, mas de explicar. Olha, a partir desse momento, desde que tomamos conhecimento da informação, nós estamos tomando essa e essa atitude. Os responsáveis estão sendo apurados, já foi pedido buscas, reforçamos os bombeiros, sei lá, estou chutando, né? E vai falando a solução. Aponta a solução, não fica voltando no problema. Informe o que está sendo feito, acabei de falar, procure aponte a solução, né? E se você não estiver seguro de uma resposta, não arrisque. Porque a gente falou aqui de treinar, de responder tudo, ou quando for capciosa, pular e falar só o que você quer. Aí tem o caso que não quer, não vai falar com o repórter. Mas, às vezes, você não vai saber mesmo. E não é um problema você não ter uma informação. Vai ter informação ou dados que, de repente, o repórter vai te perguntar que você não tem mesmo, você não sabe. Você vai inventar? Não pode, né? Você não pode inventar. Você vai fingir que sabe? Não, é pior. A pessoa percebe. Então, seja claro. Fala, olha, eu não sei. Outro dia eu até estava ouvindo a CBN.
Eu achei muito legal. É claro que para chegar nesse nível, né, é um especialista que participa de um dos quadros lá da CBN. E aí a repórter fez uma pergunta para ele. Ele falou, não sei, e assim, falou à vontade. Não sei, isso aí eu não faço a mínima ideia. Mas é claro, era um quadro tranquilo, não era política, era um assunto, vamos supor, está falando de viagem, né? E aí ele foi ali aberto, falou que não sabia. Claro que no dia a dia, num repórter, você não vai falar isso, não faço a mínima ideia, né? Você vai falar que, olha, eu não tenho esse dado aqui, eu não tenho essa informação, mas assim que a gente souber, a assessoria vai entrar em contato e vai passar para vocês. Seja jornal, entrevista, rádio, tem que falar que não sabe, porque é melhor do que você falar uma informação errada. E aqui, finalizando, o que nós conseguimos desenvolver através de treinamento, isso na prática, né, o que dá para melhorar, a parte da comunicação pessoal, voz e dicção, que eu falei da fonoaudiologia, né, que ajuda muito, estética da comunicação. Então, a fono, ela não só te ajuda nos problemas de fala, como se for uma boa fono, principalmente se for uma fono de comunicação, tá, gente? Tem diferença. A fono de comunicação especializada, ela te ensina, ela treina até leitura com você. Ela te dá exercícios para leitura, para entonação. Ela te explica as palavras que você tem que ressaltar e como fazer isso com a voz. Então, você vê, tem todo um treinamento. Interpretação de textos, né, que eu acabei de falar, que ela também pode te ajudar. Postura corporal, aí já é o media training mesmo, né, ou oratória, enfim, esses cursos que trabalham a parte de postura. Expressão facial, né, para não ficar com o olhar triste. E sempre lembrando que só tem uma diferença aí com rádio. Apesar de que hoje o rádio ele tem, na maioria dos casos, a transmissão web, né, mudou. Antigamente era só a voz, então o rádio ele é mais rápido, a fala é um pouco mais rápida, aí você tem que forçar mais um pouquinho a entonação para dar aquela animada no ouvinte e tal. A TV não, a TV é um pouco mais calma. Mas hoje, com essa junção aí, rádio, web, que é transmitido a imagem, é importante também, o mesmo cuidado da TV, você ter para a entrevista de rádio. E aí, a expressão facial, para a rádio, é a voz. Então, eu posso ter sorriso na voz. Sabe aquela atendente de telemarketing, que quando você liga, fala, bom dia, tudo bem, dona Maria, eu sou aqui, você fala um bom dia, é sorriso na voz. Bom dia, atendente, telemarketing, blá, 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 blá. Não tem sorriso. Então, o rádio, ele pede sorriso na voz, ele pede uma coisa mais para cima. A notícia é triste? Eu não vou sair falando assim. Claro, aí eu faço uma entonação mais grave. Olha, realmente aconteceu esse acidente essa manhã. Então, isso é o grave, né? Essa coisa mais aqui, né? Fica uma coisa mais séria, parece que eu estou mais pensativa, mais triste, mais introspectiva, né? Então, tem como trabalhar. E eliminação de reações mecânicas e formas estereotipadas, que são os gestos, tal, né? Na oratória teve, né, gestos que significam palavrões, então eu posso falar assim, olha, tá jóia aqui para você, isso aqui tá jóia, né? Outro que é muito comum, eu estou com o microfone aqui, mas é muito comum, é um palavrão, que a pessoa não sabe o que fazer com as mãos, ela une as mãos e abre, segura aqui, e aí ela faz isso aqui, quando tem microfone, né? Ela pega e faz isso aqui. Isso aqui é um palavrão, né? Para quem... Então, não sabe, una as mãos, una os dedos, procure deixar as mãos soltas. Eu não vou passar mais vídeo, porque já estourou bastante o tempo. Depois eu mando o link para vocês. É uma coletiva de imprensa, mas é Porta dos Fundos também, é mais ironizando, né? Pode passar. Eu vou mostrar rapidamente um pouquinho de postura, né? Nosso case famosíssimo aí, eu vi muitas das palestras aqui, o case Obama. Aí já é postura para foto, braços estendidos ao lado do corpo. Ó, mais um, braços estendidos ao lado do corpo, espontâneo, para não acontecer isso aqui, ó. A minha teoria é que veio daqui isso aqui. Não é possível, gente. Eu vi de pessoas que eu assessoro fotos que tinha esse tanto e estava todo mundo. Não era 2, eram todos. É que eu não encontrei, procurei no meu acervo, não achei. Mas eram todos. Eu falei, é uma barreira.
E aí foi fácil. Eu mostrei para o assessorado isso aqui e isso aqui. Nunca mais ele tirou foto. Porque fica feio. Você viu a diferença? Obama à vontade ali, braços ao lado do corpo, aqui, ó. Isso aqui. Por quê? Por que tem mão no bolso? Denota que está escondendo algo. É claro, dependendo de como a pessoa está, isso aqui, né, não é ideal, né? Mas ela pôr a mão no bolso, assim, dar uma apoiada, que a gente acaba fazendo no dia a dia, pode acontecer. Mas denota esconder algo. Então, é importante, de melhor, deixa a mão para fora ali. Aí, ó, mãos ao lado do corpo, na pose natural. Na realidade, os trajes mais formais nem bolso têm, são bolsos falsos. Sim. Já é bom para não cair em tentação. Mas aí ele pega e faz isso aqui. Né? A barreira. Então, essa da barreira, acho que fica claro aí. É a minha teoria, que foi dali que nasceu. E o braço cruzado, para quem não sabe, escudo, antigamente, né? Exército, escudo. Então, os homens usavam aqui para se proteger. O que a gente faz quando a gente está com frio ou está com uma situação que você está querendo ir embora, que tadinho, está ali, né? Já estourou o horário. Você quer se proteger do que está acontecendo e você cruza os braços. Então, gestos aí, se a gente for falar, tem um monte, tem um bandejão. Olha, aqui a população, né? Isso aqui é o bandejão. Você taca a bandeja aqui e não larga, né? Então, muito alto também. E a posição de braço, principalmente em discurso, né? Nunca aqui abaixo, nessa área. Tem que estar aqui, mais ou menos próximo ao peito, nunca muito alto. Arrogância, né? Quando você levanta aqui, demonstra arrogância. Então, queixo para baixo. Fotos, evitar fotos de baixo para cima, né? Os assessores que tiram foto e tal, porque também, senão, parece arrogante. Tem uma exceção que eu vi essa semana, acho que anteontem, que eu achei um barato, uma sacada. Um site, era o exemplo de um site de um assessor que fez o site lá do político dela. A gente fala político dela, né? Uma coisa possessiva, né? É meu político. E aí ela fez o site e aquelas fotos, eu não consegui entender por que as fotos eram daquele jeito. Mas aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu acho que esse vereador é anão. E ele era anão. Então, a foto de baixo para cima, para ele, funcionou muito bem. De verdade, é um case que eu vi anteontem. Tinha fotos dele, ele mais sozinho, mais destacado. Por quê? Para não mostrar tanto. Eles não queriam esconder que ele era anão. Mas para não mostrar tanto, não ficar uma coisa esquisita, né? Uma pessoa bem alta do lado dele e tal. Então, são truques aí que valem. E cada caso é um caso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui à vontade para perguntas, para quem quiser falar. E aqui tem os meus contatos, celular, Instagram. Esquecemos o e-mail. Eles têm que mandar e-mail para receber o material. Não, mas pode deixar aí, eu falo. É esse mesmo Ingrid Fausto, né? @intelisa.com.br. É o Intelisa com Z, tá, gente? E aí, quem tirou foto pode me marcar no Instagram, no Facebook. Eu vou aceitar todas as marcações. LinkedIn também. Eu já aceitei quem já me achou. Quem não achou, depois pode procurar pelo nome. Eu queria tirar uma foto antes da gente ir embora. Primeiro, eu vou ver se tem perguntas, né? Mas eu tenho uma pergunta. Tá bom, pode falar. Ingrid, no início, não sei se esse assunto já foi abordado, né? Mas, em relação às mídias sociais, tem um assunto muito em alta agora, né? Que é a lingerie da Michelle Bolsonaro. Uhum. Ela postou lá no Instagram e acabou repercutindo, né? Sim. E, então, eu gostaria de saber qual é a linha tênue entre a vida pública e a vida privada. Isso é um exemplo, mas para os políticos em geral, como medir essa situação? Porque agora a gente vê muito político blogueirinho, né, utilizando aí as mídias para diversas situações. Então, eu gostaria de saber até que ponto deve ser utilizado. Volta para mim as fotos do Obama. Isso são escolhas, né? Depende das escolhas. É o que ela falou, é uma linha muito tênue. Mas tem opções. Por exemplo, o Obama, ele lançou a imagem dele, ele lançou a Michelle. Então, a vida pessoal deles
fazia parte do governo dele. Aparecia ele dançando com ela. E era publicado, eles postavam fotos. E era proposital. É para que a população visse mesmo. É o Obama família. É a Michelle, uma mulher que está junto com o marido. Ela não está atrás dele. Ela está junto. Pode ver que nas fotos, normalmente, ela está sempre ao lado. Ela está sempre positiva. Mesmo quando ela está sozinha, é como se fosse assim. Você vê a Michelle, você vê o Obama. Você vê o Obama, você lembra da Michelle. Porque, desde o começo, foi construída essa forma de imagem. A mesma coisa, é uma opção. Quando você... tem que tomar cuidado, porque assim, um posicionamento de fé, um posicionamento religioso, que vai em desencontro, vai desalinhado com uma coisa que você mostra depois, tem que tomar cuidado, porque causa dúvida nas pessoas que acreditam no teu discurso inicial. Então, tem que tomar cuidado. A gente deu até um exemplo aqui no começo, né? O Crivella é um prefeito, ele é evangélico. Todo mundo sabe. Quando ele elogia uma mulher, nos seus eleitores de base, isso pode causar uma estranheza. Então, por isso que é importante tomar cuidado quando se faz uma fala, tanto em discurso, quanto principalmente para a imprensa, porque viraliza. E aí, para você desconstruir, isso é mais difícil. A melhor forma de gerenciar uma crise é não deixar ela acontecer. Né? Mas tem as opções. Então, tem casos que são peculiares e perigosos até, né? Porque pode ser interpretado pelos eleitores como uma traição àquele princípio que ele pregou. É verdade. Tinha até um comentário falando assim, se fosse a Manuela, não teria problema. Agora, porque foi a Michelle que postou e tal, causou toda essa repercussão. Não, você não vê a juíza, tudo bem, é uma juíza, tá? Ela faz fotos lá, né, com roupas, né, mais sensuais e tal. Mas ela, tudo bem, todo mundo acostumou. Apesar que no começo também teve crítica, uma juíza vista dessa forma. Mas tudo bem, ela assumiu isso e foi. Mas desde o começo ela é isso. Agora, você assume uma outra posição e, de repente, entra com algo que a população causa estranheza. Verdade. No mínimo, né? Obrigada. Nada. Mais alguém? Boa noite, Leandro Lembo. Aqui. Ingrid, você mencionou a importância sobre notoriedade e credibilidade, certo? Sim. Mas você mencionou isso em ocasiões semelhantes a entrevistas ou ocasiões parecidas como esta. Como que nós, pré-candidatos, vamos conseguir construir essa credibilidade, essa notoriedade nesse pouco tempo? Algum conselho para iluminar nosso caminho? Sim, acho que o nosso amigo Gilmar até responde melhor que eu essa pergunta, mas do ponto de vista do Media Training, o que eu falei é você ter algo que tem a ver com a tua verdade. É trabalhar com temas que você realmente se identifica e construir em cima deles. Então, você vai estudar esses temas e vai começar a tentar plantar, se não consegue entrar na mídia, na grande mídia que a gente fala, né? Começa pela internet. Você vai falando sobre o tema, vai gerando autoridade. Quanto mais você falar sobre o tema, mais pessoas que se interessam pelo mesmo tema vão te buscar e você vai criando uma autoridade, uma notoriedade e uma credibilidade. Nada. Gente, vamos tirar foto. Depois eu fico aqui, se alguém tiver mais alguma dúvida, ou tem alguém que já ia perguntar alguma coisa. Aqui, ó. @Ingrid Fausto, @intelisa.com.br. Isso. Gilmar, meu querido, vamos fazer uma foto? Aí você encerra. Se tiver alguma pergunta... Antes de qualquer coisa, agradecer demais. Palestra incrível. A sua palestra, aprendi um monte aqui, apesar de ficar perambulando, tirando foto, porque eu tenho que fazer a parte social aqui também a cobertura. Né? A cobertura, não é? Mas brigadíssimo, parabéns. E com toda certeza a gente vai tirar a nossa foto aqui. E esse é o próximo passo. Tirar a foto com a galera que sobrou aqui. Né? Pena que aqui sobrou bastante gente, hein? Parabéns, aqui são os pessoal. Vencedores. Eu quero agradecer muito Sensacional. vocês, todo mundo, né, até os que saíram, né, quem não está aqui, avisa para eles. Agradecer muito a presença de vocês, terem essa paciência, terem nos ouvido esse tempo todo. Eu sei que eu falo demais, mas eu gostei muito, estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente trabalha e tem paixão. Tá bom? Obrigada. Boa noite para todos.